E aí pessoal, a monitoria começou oficialmente. Mas antes de assistir esse vídeo, eu tenho dois recados para você. Primeiro, assista ao vídeo que eu publiquei no dia 12 de maio sobre o princípio do juiz natural, porque esse vídeo traz alguns conceitos importantes para a compreensão de toda a matéria. E o segundo recado é o seguinte, faça o download dos slides que eu publiquei no Moodle, porque nas monitorias gravadas eu uso aqueles slides de base. Então eu sugiro que você imprima ou deixe eles abertos no seu computador para que a monitoria seja mais efetiva para você. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o princípio da eventualidade ou da preclusão, sobre os atos processuais praticados pelas partes, pelo juiz e pelos auxiliares da justiça. Vamos falar também sobre os 3 princípios informativos dos atos processuais e sobre termos e prazos. O conceito de preclusão que vocês têm aí nos slides é a perda da faculdade de praticar o ato processual. Cada ato processual tem que ser praticado numa fase adequada do processo. Caso esse ato processual não seja praticado na fase adequada, terá ocorrido o fenômeno da preclusão e a parte vai ter perdido o direito de praticar aquele ato processual. Um exemplo é o seguinte, o réu tem 15 dias úteis para apresentar a contestação. Caso após esses 15 dias o réu não apresente a contestação, ele não mais poderá apresentá-la, porque terá ocorrido o fenômeno da preclusão, no caso, a preclusão temporal. Agora, entramos nas 3 espécies de preclusão. Preclusão temporal, consumativa e lógica. A preclusão temporal ocorre quando a parte perde o prazo para praticar o ato processual respectivo. Um exemplo, o prazo para interpor recurso contra a sentença é de 15 dias úteis, o recurso é o recurso de apelação. Caso a parte interponha o recurso de apelação no 16º dia, terá ocorrido o fenômeno da preclusão, e ela não mais poderá praticar aquele ato processual, que é entrar com recurso, porque ela não respeitou o prazo que é estabelecido pelo Código de Processo Civil. A preclusão consumativa ocorre quando a parte efetivamente praticou o ato processual, de modo que ela não pode mais praticar aquele ato novamente, afinal, o ato já se consumou. Um exemplo é o seguinte, o prazo para interpor recurso contra a sentença, o recurso de apelação, é de 15 dias úteis. Se a parte interpuser o recurso no 5º dia, ela ainda vai estar dentro do prazo, ainda vão faltar 10 dias para o prazo se encerrar. Aí surge a dúvida, a parte pode interpor um recurso de novo para ter mais chances de ganhar? Resposta, não. Ela já praticou aquele ato já se consumou, já ocorreu a preclusão consumativa, então a parte não pode entrar com recurso novamente. E a última espécie de preclusão é a preclusão lógica, que consiste na prática de outro ato que é incompatível com aquele que deve ser realizado no prazo processual respectivo. Um exemplo é o seguinte, o juiz condena o réu a pagar ao autor a quantia de R$1.000. O réu tem 15 dias para apelar daquela sentença, para apresentar o recurso de apelação. Se dentro desse prazo o réu cumpre a determinação judicial e paga ao autor os R$1.000 que o juiz mandou ele pagar, então terá ocorrido a preclusão lógica. O que isso significa? O réu não pode mais entrar com recurso ainda que ele esteja dentro do prazo, porque ele praticou um ato que é incompatível com a vontade de recorrer. Caso ele quisesse recorrer, caso ele quisesse apresentar recurso, ele não teria pago ao autor a quantia que o juiz mandou. Ele teria primeiro entrado com recurso. Mas como ele pagou primeiro, ele não pode apresentar recurso depois. Ocorreu a preclusão lógica. Como o próprio nome dessa espécie de preclusão diz, é uma questão de lógica. Se ele quisesse recorrer, ele não teria feito o pagamento ao autor. Estudado o conceito de preclusão e as espécies de preclusão, passamos agora ao estudo do ato processual. Mas antes, é necessário a gente abordar o conceito de processo que o Sérgio Pinto Martins nos fornece no seu livro Teoria Geral do Processo, que está aí no slide também. O conceito de processo, segundo o Sérgio Pinto Martins, é o complexo de atos e termos coordenados por meio dos quais a ação é exercitada, sendo concretizada a prestação jurisdicional por intermédio dos órgãos jurisdicionais. O processo, então, é um complexo de atos, e os atos pelos quais o processo se desenvolve são praticados pelos sujeitos do processo. Os principais sujeitos do processo são juiz, autor e réu, mas há ainda outros sujeitos, como os auxiliares da justiça, por exemplo. Então, dentro do processo, nós teremos atos praticados pelas partes, atos praticados pelos auxiliares da justiça e atos praticados pelo juiz.
os atos praticados pelo juiz são conhecidos dentro do Código de Processo Civil como pronunciamentos do juiz. Quando os sujeitos do processo vão praticar algum ato processual, eles precisam respeitar as regras estabelecidas pelo Código de Processo Civil para a prática dos atos. Uma dessas regras é a linguagem, que está prevista no artigo 192 do CPC. O artigo 192 diz que em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa. E o parágrafo único desse dispositivo diz que o documento redigido em língua estrangeira somente pode ser juntado aos autos se ele estiver acompanhado da sua versão para a língua portuguesa. Quando a gente vê a palavra autos, a gente tem que entender isso como todos os documentos do processo. Da petição inicial até a sentença, tudo que está dentro do processo são os autos. Então, quando a gente diz juntar aos autos, a gente está querendo dizer juntar ao processo, juntar uma petição, juntar uma prova, juntar um documento. Autos é tudo aquilo que compõe o processo, da petição inicial até a sentença. E o uso do português é obrigatório dentro do processo porque o português é o idioma oficial do Brasil, conforme a Constituição Federal no artigo 13. Esse dispositivo constitucional diz que a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Apenas a título de curiosidade, quase a totalidade dos países no mundo tem uma língua ou mais de uma língua oficial. Nos Estados Unidos, isso não acontece. Lá não existe uma indicação nem na Constituição e nem em legislações federais quanto à língua oficial do país. Cada estado tem liberdade para fazer a sua escolha. No processo brasileiro, apesar de ser obrigatório o uso de língua portuguesa em todos os documentos, não é necessário a tradução de expressões que são de língua estrangeira, mas que no universo jurídico são expressões conhecidas, como, por exemplo, as expressões em latim. Essas expressões, caso o advogado queira utilizá-las, ele pode, mesmo sendo em língua estrangeira, e não vai ser necessário realizar a tradução daquela expressão. Após estudarmos as generalidades dos atos processuais, passemos agora ao estudo dos atos praticados pelas partes, pelo juiz e pelos auxiliares da justiça. São 4 os atos processuais praticados pelas partes: atos postulatórios, atos instrutórios, atos dispositivos ou de causação e atos reais. Os atos postulatórios. Postular significa pedir. Portanto, os atos postulatórios são aqueles atos praticados pela parte, mas com o intermédio do advogado, porque é o advogado que tem capacidade postulatória, capacidade de fazer requerimentos em juízo. A petição inicial é um exemplo de ato postulatório. Petição é o ato de pedir. A petição inicial é chamada assim, portanto, porque é o pedido inicial, é o primeiro pedido feito pelo autor dentro do processo. A segunda espécie são os atos instrutórios. Instruir significa provar. Portanto, os atos instrutórios são aqueles por meio dos quais a parte visa convencer o juiz sobre a verdade alegada, ou seja, apresentar provas. Instruir é provar. Não basta, no processo, fazer alegações. É necessário que sejam apresentadas provas sobre aquelas alegações. Existe um brocardo latino muito conhecido que diz que alegar e não provar é quase a mesma coisa que não alegar. Não adianta você fazer uma alegação se você não tem uma prova, nem que seja uma testemunha, que sustente aquela alegação que foi feita. Um exemplo de ato instrutório são as perícias, porque através das perícias a parte pretende demonstrar ao juiz que aquilo que ela está alegando é verídico. Um exemplo de situação em que são utilizadas perícias são acidentes de carro, porque a perícia pode ajudar a esclarecer as condições em que aquele acidente aconteceu. A terceira espécie de atos praticados pelas partes são os atos dispositivos ou de causação. Estes atos são chamados de atos de causação porque com a prática desses atos, a parte tem o objetivo de causar, de produzir o efeito jurídico que corresponde à sua intenção. Um exemplo é quando o autor desiste da ação. Por que é um ato de causação? Porque com a desistência da ação, o autor está causando, está produzindo o efeito jurídico que ele pretende, que é o fim do processo. E o último exemplo de ato praticado pelas partes são os atos reais. Res, em latim, significa coisa. Por isso, os atos reais são aqueles que se manifestam em coisas, e não nas palavras escritas nas peças do processo. Por exemplo,
Quando a parte apresenta um documento, ela está praticando um ato real, já que esse ato se manifestou numa coisa, que é o documento, e não nas palavras que a parte direcionou ao juiz que está comandando aquele processo. Após termos estudado os atos processuais praticados pelas partes, vejamos agora os atos praticados pelo juiz, que são chamados de pronunciamentos do juiz. A sentença, evidentemente, não é a única manifestação do juiz no processo, porque o trabalho do juiz não é apenas decidir a causa, é também dirigir, ordenar, organizar o processo para que todos os atos inerentes ao processo sejam realizados e, ao seu final, aí sim, o juiz profira a sentença. Temos aí 5 pronunciamentos do juiz: a sentença, a decisão interlocutória, o despacho, os atos meramente ordinatórios e o acordo. A sentença é o primeiro pronunciamento do juiz que temos listados aí no slide. Sentença é o ato pelo qual o juiz coloca fim ao processo. Quando o juiz profere uma sentença colocando fim no processo, ele pode estar resolvendo o conflito ou não. Mas como assim? Existem situações em que o juiz vai dar uma sentença e não vai resolver o conflito, não vai resolver a lide? Sim. Oportunamente a gente vai estudar essas situações especificamente em que o juiz não vai resolver a lide. São as hipóteses do artigo 485 do Código de Processo Civil. Mas um exemplo fácil de ser entendido está previsto no inciso 8 do artigo 485 do CPC, que trata da desistência da ação. Se o autor desistir da ação, o processo vai chegar ao fim. Então o juiz não pode decidir aquele conflito. Afinal, o autor desistiu da ação, ele desistiu do pedido dele. O juiz não vai poder resolver a lide. O que o juiz vai fazer é proferir uma sentença em que ele vai homologar, confirmar o pedido de desistência do autor. É isso que ele vai fazer. Ele não vai estar resolvendo o conflito. Nesse caso, a gente então tem uma sentença que põe fim ao processo e que não resolve a lide que foi instaurada entre as partes. Essa espécie de sentença que não resolve o conflito é chamada de sentença terminativa. É a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito. Agora, quando o juiz resolve o conflito entre as partes, dizendo se o autor ou se o réu tem razão, aí ele está proferindo uma sentença que nós conhecemos como sentença definitiva. É aquela que resolve o mérito da ação. O artigo 203 do Código de Processo Civil, no parágrafo 1º, traz o conceito de sentença, que é o seguinte: sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Quando o juiz encerra o processo de conhecimento ou quando o juiz encerra o processo de execução, ele está fazendo isso através da sentença. A diferença entre processo de conhecimento e processo de execução, bem como a diferença entre procedimento comum e procedimento especial, a gente vai estudar também no momento oportuno. A segunda espécie de pronunciamento do juiz é a decisão interlocutória. O parágrafo seguinte do artigo 203, que é o parágrafo 2º, traz para a gente o conceito de decisão interlocutória. O artigo 203, parágrafo 2º, diz o seguinte: decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial, todo pronunciamento do juiz de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo 1º. O parágrafo 1º, como a gente acabou de ver, traz o conceito de sentença. Então, o que é a decisão interlocutória conforme o parágrafo 2º? É todo pronunciamento do juiz, de natureza decisória, mas que não é sentença. Ou seja, tudo aquilo que o juiz decidir no meio do processo e que não for sentença, por exclusão, vai ser uma decisão interlocutória. A sentença, como a gente viu, é o ato pelo qual o juiz extingue o processo, ele põe fim no processo. Mas não é esse o único momento, o fim do processo, que o juiz vai dar decisões. No meio do processo existem algumas situações que vão exigir do juiz que ele profira uma decisão. Um exemplo é o seguinte: quando o autor apresenta a petição inicial, ele precisa pagar as custas e as despesas processuais. O processo não é gratuito. Só que se ele for uma pessoa pobre, em situação de hipossuficiência econômica, ele pode requerer ao juiz o benefício da gratuidade da justiça. Caso o juiz conceda esse benefício, o autor não vai precisar pagar as custas e as despesas processuais. Quem vai fazer isso é o Estado. Então, quando o juiz recebe a petição inicial e ele verifica que existe um pedido de benefício da gratuidade da justiça,
o juiz ele tem que decidir se ele vai conceder ou se ele não vai conceder aquele benefício. Quando o juiz dá uma decisão com relação à concessão ou não do benefício de gratuidade da justiça para o autor, ele está dando uma decisão interlocutória. Por quê? Porque não é uma decisão lá do fim do processo, não é uma decisão que está colocando fim no processo. Se fosse uma decisão que coloca fim no processo, seria sentença. Mas como não é sentença, por exclusão, é uma decisão interlocutória. A gente pode entender a palavra interlocutória, é uma única palavra, mas se a gente dividir interlocutória, a gente pode entender essa palavra como entre as palavras, entre as falas. Ou seja, a adesão interlocutória é uma adesão entre as falas, entre as palavras do processo. Ou seja, uma decisão no meio do processo. Porque se fosse uma decisão no fim do processo, nós já vimos, seria uma sentença. Essa, então, é a segunda espécie de pronunciamento do juiz, que é a decisão interlocutória. A terceira espécie são os despachos, que estão previstos no parágrafo 3º do artigo 203 do CPC. Esse dispositivo diz o seguinte: são despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. Então, tudo que não for sentença e não for decisão interlocutória e for uma manifestação do juiz no processo, vai ser um despacho. Os despachos eles não têm carga decisória e justamente por isso não é possível interpor recurso contra um despacho. O processo ele começa por iniciativa da parte e ele se desenvolve por impulso oficial, por impulso do juiz. Ou seja, o juiz tem que dar andamento ao processo. E os despachos são os meios pelos quais o juiz está dando andamento ao processo, ele está impulsionando o processo. 2 exemplos de despacho são quando o juiz ordena ao oficial de justiça que ele cite o réu ou que ele intime as testemunhas, por exemplo, e o despacho do juiz que marca uma data para audiência de conciliação ou para audiência de instrução e julgamento. São 2 exemplos de atos praticados pelo juiz, pronunciamentos do juiz, mas que não tem carga decisória. Ele não está decidindo sobre alguma questão que foi levantada pelas partes, pelo autor ou pelo réu. Num caso, ele está mandando o oficial de justiça citar o réu, e no outro caso, ele está marcando a data da audiência. É um pronunciamento do juiz. Se não tem carga decisória, não pode ser nem sentença e nem decisão interlocutória. Sobra o quê? Sobra despacho, que é a terceira espécie de pronunciamento do juiz. A quarta espécie de pronunciamento do juiz são os atos meramente ordinatórios. Apesar de constarem na seção de pronunciamentos do juiz, os atos meramente ordinatórios não precisam ser praticados obrigatoriamente pelo juiz. Eles são praticados pelos auxiliares da justiça e, quando necessário, o juiz revisa esses atos praticados pelos auxiliares. Por serem atos praticados por auxiliares da justiça, evidentemente esses atos não têm carga decisória, assim como os despachos. E o objetivo destes atos é dar andamento ao processo. A palavra ordinatório tem o sentido de ordenar, dar andamento ao processo. Então, os atos meramente, simplesmente ordinatórios, são aqueles praticados pelos auxiliares da justiça, revistos pelo juiz quando necessário, e que têm como objetivo dar andamento ao processo, fazer com que o processo caminhe. Um exemplo é quando surge um novo documento nos autos do processo. Autor e réu, advogados de autor e réu, não ficam vendo o processo diariamente. Então, quando entra um novo documento nos autos, autor e réu, seus advogados, têm o direito de se manifestar. E como que eles fazem essa manifestação? O auxiliar da justiça tem a função de comunicar às partes sobre a entrada de um novo documento nos autos do processo. E os auxiliares fazem isso através de qual pronunciamento, de qual ato? Atos meramente, simplesmente ordinatórios. Tem a simples função de dar andamento ao processo. E por fim, como última espécie de pronunciamento do juiz, nós temos os acórdãos. O acórdão está previsto no artigo 204 do Código de Processo Civil e é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais. A decisão que encerra o processo em primeira instância é a sentença. Da segunda instância para cima, ou seja, na segunda instância, na instância superior, tem-se o acórdão e não a sentença. O acórdão é um julgamento colegiado, por quê? Porque ele é proferido por um colegiado de julgadores, não apenas por um magistrado. Na primeira instância, a sentença é proferida por um julgador, por um magistrado. Da segunda instância para cima,
é um colegiado, um grupo de julgadores que profere aquela decisão que é chamada de acórdão. Lembrando que, na segunda instância, os magistrados são chamados de desembargadores e, na instância superior, os magistrados são chamados de ministros. Por fim, nós temos os atos praticados pelos auxiliares da justiça. Os atos praticados pelos auxiliares têm o objetivo de fazer com que o processo caminhe. E são vários os auxiliares da justiça, também chamados de serventuários da justiça. Um desses serventuários é o oficial de justiça, que é o responsável pela prática das citações e das intimações. São 3 exemplos de atos praticados pelos auxiliares da justiça: os atos de movimentação, os atos de execução e os atos de documentação. Os atos de movimentação são o seguinte: quando ocorre alguma coisa no processo que precisa de manifestação do juiz, cabe aos auxiliares da justiça comunicarem o juiz. O juiz não fica vendo o processo o tempo inteiro. Esse papel é dos auxiliares. Um dos atos de movimentação é a conclusão ao juiz. Falar que os autos estão conclusos ao juiz significa dizer que o processo está pronto para que o juiz se manifeste acerca de algum ponto do processo. A segunda espécie são os atos de execução. Quando o juiz dá alguma determinação a algum auxiliar da justiça e este auxiliar cumpre o ato que foi determinado pelo juiz, o auxiliar pratica um ato de execução, porque ele está executando uma ordem, uma determinação judicial, uma determinação do juiz. Um exemplo: quando o juiz dá um despacho ordenando que o réu seja citado ou que a testemunha seja intimada, e o oficial cumpre este ato, ele está praticando um ato de execução. Ele executou a determinação judicial. E por fim, temos os atos de documentação. Os auxiliares da justiça possuem fé pública. Isso significa que há uma presunção de que as suas afirmações são verdadeiras. Através dos atos de documentação, os auxiliares documentam que aquilo que foi determinado, ordenado pelo juiz, foi cumprido. Por ter fé pública, o auxiliar tem a presunção de que a sua afirmação é verdadeira. Ou seja, quando ele afirma que um ato foi praticado, presume-se que aquele ato realmente foi praticado. Exemplo: o juiz dá um despacho determinando que o oficial de justiça faça a citação do réu. O oficial cita o réu. Em seguida, o oficial faz uma certidão documentando, certificando que o réu realmente foi citado, conforme a determinação do magistrado. A citação é um ato de execução. Agora, a certidão que documenta, que certifica que o réu foi efetivamente citado pelo auxiliar da justiça, é um ato de documentação. Estudados os atos processuais praticados pelas partes, pelo juiz e pelos auxiliares da justiça, passamos agora ao estudo dos princípios informativos dos atos processuais, que são 3. O princípio da tipicidade, o princípio da publicidade e o princípio da instrumentalidade das formas. Segundo o princípio da tipicidade, quando a lei estabeleceu uma forma para a prática de um ato processual, a parte, o sujeito, precisa praticar aquele ato processual do modo como a lei manda. Exemplos de atos que têm uma forma definida pela lei são a petição inicial, que é o ato processual praticado pelo autor, a contestação, que é o ato processual praticado pelo réu, e a sentença, que é o ato processual praticado pelo juiz. A petição inicial, por exemplo, precisa respeitar os requisitos do artigo 319 do CPC, que vão ser estudados durante o ano. Caso esses incisos do artigo 319, que elencam os requisitos que devem ser seguidos pelo advogado quando da confecção da petição inicial, não forem respeitados, a petição inicial não será aceita. Então, conforme o princípio da tipicidade, quando a lei estabeleceu o modo pelo qual o ato processual deve ser praticado, a parte precisa seguir isso. Só que a lei nem sempre estabelece o modo pelo qual os atos processuais devem ser praticados. Aí, conforme o princípio da instrumentalidade das formas, quando a lei não estabelecer uma forma pela qual o ato deve ser praticado, ou seja, quando a lei for silente, ficar quieta com relação ao modo de se praticar um ato processual, isso significa que o ato pode ser praticado como o sujeito quiser. Exemplo: o artigo 319 do CPC elenca os requisitos da petição inicial. Quando o advogado for fazer a petição inicial, ele precisa respeitar aqueles requisitos, de acordo com o princípio da tipicidade. Mas o que a lei fala sobre a petição inicial é isso, ela estabelece os requisitos. Agora, aspectos como formatação,
tamanho da letra, fonte da letra, layout, enfim, aspectos visuais, o Código de Processo Civil, a legislação processual civil, não estabelece requisitos. Portanto, de acordo com o princípio da liberdade das formas, o advogado tem liberdade para fazer a petição inicial do modo como ele quiser, com relação ao layout da petição. Na nossa monitoria no Zoom, eu vou apresentar para vocês casos reais, alguns engraçados e outros bizarros, que estão relacionados ao princípio da instrumentalidade das formas. Então, em síntese, com relação ao que a gente viu agora, quando a lei disser que um ato processual deve ser praticado de uma determinada forma, assim que deve ocorrer. Mas quando a lei nada disser, quando a lei for silente, o sujeito tem liberdade para praticar aquele ato processual do modo como ele bem entender. O artigo 188 do Código de Processo Civil diz o seguinte: os atos e termos processuais não dependem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Aí surge a dúvida. De acordo com o artigo 188 do CPC, quando a lei estabelece que um ato processual tem que ser praticado de uma forma e a parte, o sujeito, pratica de uma outra forma, o que acontece? Aí a gente tem que pensar o seguinte: a finalidade essencial daquele ato foi cumprida, foi preenchida? Se a resposta for sim, então aquele ato não vai ser declarado nulo. Ainda que não tenha sido respeitada a forma estabelecida pelo CPC, pela legislação, o ato, se ele tiver cumprido com o objetivo dele, não vai ser declarado nulo. O artigo 277 do CPC complementa isso. Esse dispositivo diz o seguinte: quando a lei prescrever determinada forma, ou seja, quando a lei estabelecer uma determinada forma, o juiz considerará válido o ato se realizado de outro modo, ou seja, de acordo contrário ao que a lei estabeleceu. O juiz considerará válido o ato se realizado de outro modo lhe alcançar a finalidade. Então, mesmo que o ato tenha sido praticado de forma contrária ao que a lei estabeleceu, se a finalidade, se o objetivo tiver sido atendido, não há razão para que aquele ato seja declarado nulo, para que aquele ato seja refeito. Não existe nulidade sem prejuízo. O ato não vai ser praticado de novo simplesmente pelo princípio da tipicidade não ter sido respeitado. Vai ser necessário que a parte que pedir a invalidação daquele ato apresente o prejuízo que surgiu em decorrência do não respeito ao determinado pela legislação quanto àquele ato. E a própria parte que praticou o ato de forma indevida, contrária à lei, não pode fazer esse pedido de invalidação do ato, somente a parte contrária. E se o objetivo daquele ato, então, tiver sido atingido da forma que o ato foi praticado, ainda que a legislação não tenha sido respeitada, não existe motivo, não existe necessidade de aquele ato ser refeito. Porque caso isso ocorresse, caso o ato, mesmo atingindo o seu objetivo, tivesse de ser refeito, estaria sendo desrespeitado um princípio geral de direito processual, que é o princípio da economia processual. Afinal, por que praticar um ato novamente se o resultado vai ser o mesmo? Isso é apenas perda de tempo, perda de dinheiro. Vejam como os princípios se relacionam. E por fim, dentro dos princípios informativos dos atos processuais, temos o princípio da publicidade, segundo o qual os atos processuais são públicos, ressalvadas as hipóteses do artigo 189 do Código de Processo Civil. O princípio da publicidade é não apenas um princípio informativo dos atos processuais, como é também um princípio geral de direito processual e que vai ser estudado nas monitorias oportunamente. Chegamos ao último tópico deste vídeo: termos e prazos. A palavra termo tem dois sentidos. O primeiro sentido da palavra termo é o sentido de tempo. Na nossa monitoria no Zoom, nós vamos tratar desse exemplo que eu coloquei aí no slide sobre contagem de prazo e que está relacionado a termo. E o segundo sentido que a palavra termo tem é o sentido de reduzir a escrito o ato processual. No processo, os atos processuais podem ser praticados de forma oral ou de forma escrita. Os atos orais são realizados nas audiências e os atos escritos são praticados com envio de peças para os autos do processo. Todos os atos, sejam escritos, sejam orais, precisam ser documentados nos autos do processo. Quando são praticados atos orais nas audiências, cabe a quem fazer a escrita desses atos processuais?
cabe aos auxiliares da justiça. Eles documentam que esses atos orais foram praticados, a fim de que eles constem nos autos do processo. Um exemplo, uma testemunha deu um depoimento numa audiência. O auxiliar da justiça vai reduzir a termo aquele depoimento. Então, reduzir a termo significa, conforme está aí no slide, transformar aquilo que foi expresso verbalmente em um documento escrito e assinado. E quando são praticados atos escritos, como envio por uma das partes de uma petição aos autos do processo, cabe aos auxiliares da justiça também certificar de que aquela petição chegou, a fim de que o juiz e a parte contrária tomem conhecimento daquilo. Afinal, nem os advogados e nem o juiz vão ficar olhando o processo diariamente para ver o que está acontecendo. Essa tarefa cumpre aos auxiliares da justiça. Os auxiliares, eles estão ali justamente para isso, para cientificar autor, réu e juiz quanto aos atos que estão sendo praticados dentro do processo. Os auxiliares cumprem com essa tarefa através de termos. Os termos são a redução a escrito dos atos processuais. No material tem uma classificação dos termos que são praticados pelos auxiliares da justiça. As regras que são aplicadas aos atos processuais, e que nós vimos nessa monitoria, são também aplicados aos termos, porque o artigo 192 do CPC, que determina a utilização da linguagem portuguesa, fala não somente em atos, como também em termos. E aquele conceito que nós vimos sobre processo, do Sérgio Pinto Martins, diz que um processo é um complexo de atos e de termos. A classificação dos termos e a classificação dos prazos são assuntos simples, basta leitura para compreendê-los. Mas sempre que vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade para tirarem essas dúvidas comigo. Até mais!